Queridos, paz e graça. Eu quero apenas nesta manhã trazer uma breve palavra, mas de uma profundidade gloriosa. Ouça com atenção aquilo que Paulo escreve na sua carta aos Colossenses. No capítulo 1, vamos ler o versículo 13 ao 18. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas. Queridos, eu quero ser breve. Algo que sempre devemos ter em conta. Algo importantíssimo diariamente. Uma verdade eterna, inegável, gloriosa, que despe completamente o homem da sua soberba, da sua arrogância, a qual abate o homem e ao mesmo tempo exalta e contempla o poder, a majestade e a glória do nosso Deus. Quer aprender algo importante nesta manhã? Talvez você já ouviu muitas pessoas falando a todo tempo que o Evangelho é sobre o homem, que o Evangelho é centrado no homem, que o propósito é o homem, que o homem realmente é valioso, importante, mais importante do que o ouro e a prata e o ofir. Canções falam isso, letras descrevem isso, pregadores falam isso. E de facto, a igreja contemporânea, a igreja moderna, ela ensina assim. Porém, eu lhe garanto que isso não é uma verdade. Isso não é uma realidade nas Escrituras Sagradas. Não que o homem não tenha o seu valor. Porém, esse mesmo homem, despido da graça de Deus, ele se torna uma catástrofe. Ele se torna uma tragédia. Então, queridos, o centro da existência de Deus não é o homem. O Evangelho não é sobre o homem. O cristianismo não é sobre o homem, mas sim sobre Deus, mas sim sobre Jesus Cristo. Porque o Criador, ele não precisa de nós. Não é que nós é que precisamos urgentemente de Deus. Nós dependemos da sua glória, nós dependemos da sua existência, nós dependemos do seu amor e da sua misericórdia. E de facto, nós ouvimos tantas vezes, parece que o logo nestes dias, a propaganda, a mensagem nestes dias, ela é então baseada no homem, fazendo do protagonista principal, que é então o homem. Mas eu quero lhe dizer claramente, nesta manhã, com todo o carinho, que isso não é uma verdade. O facto é que na história, você e eu não somos protagonistas de nada, mas sim o coadjuvante, isto é, a personagem ou as personagens secundárias, ou os atores ou as atrizes que representam o papel de baixo e não o papel de cima. Não é você e eu que somos fortes, poderosos, porque só existe um forte, só existe um poderoso, só existe um soberano, só existe um eterno, só existe um justo e perfeito. E esse é Deus, é o Criador de todas as coisas. Então não é sobre você, mas é sim sobre Ele. Ele é o centro até de nossa fraqueza. Porque quanto mais fraco
você é, mais forte ele se torna. E de facto, quanto mais rápido nós aprendermos, queridos, essas verdades, mais perto do verdadeiro e genuíno Evangelho da glória e da graça de Deus teremos. E da sua santa e doce presença, você e eu estaremos. Certa vez, um homem chamado Leonardo Ravenhill comentou: os cristãos de hoje não sabem nada sobre adoração. E de facto, refletindo sobre esta frase, é fácil concluir que os conceitos e princípios estão completamente equivocados, colocando o homem no centro e não Deus. As músicas, as letras, elas são antropocêntricas e não cristocêntricas. As letras, as melodias, as canções, elas se focam, elas se baseiam no homem e não em Deus. A mesma coisa é o sermão, é sobre o homem e não sobre Deus. Então, somos de facto tão analfabéticos no tocante às Escrituras, no tocante ao Santo Evangelho, porque não compreendemos a verdadeira essência do Evangelho de Jesus Cristo, que não é, queridos, sobre o homem, mas sim sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa excelente de Jesus Cristo. Então, você quer adorar a Deus hoje? Então, faça-o agora, mas não centralize a oração em você. Não centralize a adoração em você, mas centralize a sua oração, o seu louvor, a sua adoração nele, em quem ele é, no que ele fez, no que ele faz, em quem verdadeiramente ele é, em sua natureza, em seu poder, em sua glória, em seus atributos, na sua magnificência, no resplendor da sua glória. Então, queridos, nesta manhã eu chamo a sua atenção, ou a nossa atenção, que nós precisamos descer algumas escadas. Precisamos deixar de querer ser protagonistas, pois ele é e sempre será o verdadeiro protagonista de toda a história, inclusive na nossa história. Você e eu somos apenas coxos, miseráveis, dependentes exclusivamente dele e da sua graça. Então, queridos, meditemos nessa manhã, neste texto tão rico e glorioso do apóstolo Paulo, que fala sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Comecemos então, pois, o dia adorando, glorificando, exaltando, buscando o protagonista da vida, o protagonista da nossa existência e o protagonista da nossa redenção. Só Ele é digno de glória, de louvor e adoração. Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente e ricamente, em nome de Jesus.